Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lotz. Neles você confere dicas de como manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Quem está comigo é a Bárbara Carvalho, também a Érica Lotz, e também o professor Ivo Carraro. Daqui a pouco a gente apresenta ele. E, Bárbara, sobre o que a gente vai discutir hoje? É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a todo mundo que está aqui no programa. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre protagonismo. E hoje a gente vai falar sobre protagonismo em 2021, começando de onde estou. É um tema muito bacana aí para motivar todo mundo que está aqui com a gente para levantar a poeira, né, dar a volta por cima e começar o ano com tudo, mas não esperar chegar 2021 para isso, não é mesmo, Érica? Isso mesmo. Boa tarde a vocês todos. Professor Ivo, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. E a ideia é exatamente o Talento em Foco está no ar há quase um ano. Nós estamos indo para o apagar das luzes de 2020, um ano extremamente desafiador. E nessa série Protagonismo, ao ler um livro que eu estou considerando extremamente interessante, da Pema Chondron, chamado exatamente Comece de onde você está, ela traz uma provocação o seguinte: não precisamos esperar o momento ideal para iniciar a nossa jornada. Podemos começar de onde estamos, abraçando, ao invés de negar, os aspectos dolorosos da vida. E para falar em jornada, em começo, em projeto, em protagonismo, ninguém mais apropriado que o nosso querido professor Ivo Carraro. Professor Ivo, seja muito bem-vindo aqui ao Talento em Foco, que é uma segunda-feira de imensa alegria de tê-lo aqui. Muito boa tarde a todos que estamos nos ouvindo, ao Evandro, a Bárbara e você, a Érica. Muito obrigado pelo convite, e é uma honra muito grande poder participar deste projeto, né, chamado do Talento. Muito bem, eu acho que o tema de hoje, ele é muito procedente, né? Comece de onde você está, né? E aí, então, vem uma primeira questão: qual é a função do passado na nossa vida, né? Meu passado no Ninter é muito glorioso. Eu iniciei há 20 anos atrás, e eu era professor de psicologia nos cursos de administração, comércio exterior, naquela época, contábeis, onde chamava-se Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba. E eu fui convidado para as primeiras aulas naquela ocasião, e aí fiz o registro de trabalho, que é o RU, e eu tenho uma honra muito grande de ser 92-0001, o primeiro registro que foi feito no grupo Ninter, daquela época, estou hoje aqui. É uma espécie de uma relíquia, né? E poder falar hoje essas questões é falar do passado, né? Então, qual a função do passado na nossa vida, né? As pessoas não estão muito presas ao passado, antes da pandemia, ou antes do meu tempo de juventude, né? Qual é a função do passado na nossa vida, para nós possamos, a partir daqui, seguir? Eu gosto de um pensamento que diz, sabe, Érica, Bárbara e Evandro, que diz que o passado teve a função de nos trazer até aqui, até esse ponto, até o dia de hoje, nesse momento, nesse nosso encontro. E cada um de nós teve uma experiência do passado. Eu tive minha experiência no Grupo Ninter, como a Bárbara, como a Érica, como o Evandro, como todas as pessoas tiveram uma experiência de vida. E a área que eu estudo sobre essas questões, estudos, é a neurociência. E talvez seja o nosso foco de hoje, que nos deu o embasamento científico do nosso encontro. E a neurociência tem um princípio fundamental sobre essa questão. Ela diz que eu sou o que sou hoje naquilo que meu cérebro se transformou pelas minhas experiências de vida. Ponto. Então, eu estou aqui pelas minhas experiências de vida e o meu cérebro se transformou nessas experiências todas. Então, estou aqui para dar início a um novo futuro a partir de hoje. Quer crer que nós caminhamos por aí. A função do passado veio até aqui,
e, a partir daqui, eu vou construir um projeto com base nas minhas experiências do passado. Pois é, professor, mas tem uma coisa muito interessante nisso, né? O que nos leva, de repente, a ter um apego ao passado e um medo do futuro que leva muitas vezes à paralisia? E aí nós abrimos mão de um protagonismo no único momento que é transformador da nossa vida, que é o presente. Qual é a sua visão sobre isso? A visão que eu tenho é a visão, Érica, dos estudos que eu tenho feito nessa questão. Eu estudo muito a neurociência, e o meu trabalho ele é alicerçado na neurociência. E quando você estuda uma ciência, você alicerça a tua vida em cima daquilo, você tem um pouco mais de segurança. Por que as pessoas são presas ao passado? Duas questões que nós precisamos considerar aí, Érica, e as pessoas estão nos acompanhando. Há um princípio na vida de todos nós que diz que nós sempre registramos nas nossas memórias emocionais os acontecimentos que foram significativos na nossa vida. Por exemplo, um momento significativo, o dia de uma formatura. Hoje é um dia significativo para mim, para a experiência que eu estou tendo aqui com vocês e com as pessoas que estão nos acompanhando. As experiências que nós tivemos na graduação, quando nós terminamos o curso ou não terminamos, a experiência que tivemos ao longo da nossa vida, e nós guardamos isso, né? Vou dar um exemplo para todos, para ficar mais fácil, né? Faz um certo tempo, onde você voltar consultando essas memórias emocionais, que eu quero dizer, o cérebro guarda sempre aquilo que foi significativo, uma memória que seja boa ou ruim. Um exemplo disso, onde nós estávamos e com quem nós estávamos o dia que o avião bateu na torre. Se você consultar as suas memórias, você vai ver com quem você estava e que hora do dia foi isso, não é verdade? O dia que foi dia 11 de setembro. Nós não lembramos nem um dia antes e nem um dia depois. Mas nós lembramos naquele dia, porque aquele dia, o acontecimento foi carregado de emoção. E o cérebro, então, grava isso. Então, ele grava coisas do passado. E aí, o que eu quero dizer com isso é que ele grava, mas ele tem uma espécie de uma característica que ele grava as coisas ruins, mais que as coisas boas. Façamos uma análise na nossa vida. Os consultórios de terapia estão lotados de pessoas que gravaram as coisas ruins, e aí vai para o terapeuta e ele diz, me fala sobre o passado. E a pessoa diz, pelo amor de Deus, doutor, não me lembro o passado, é por isso que eu estou aqui. Porque são as coisas ruins que foram gravadas. E ele tem essa característica de gravar as coisas desagradáveis. E aí você já começa, então, a concluir a questão da tua pergunta. Por que nós temos medo do futuro? Porque eu gravei as coisas ruins. Até pego uma analogia para ficar mais fácil aí. Quem trabalha na cozinha sabe bem do que eu vou falar. Sabe aquela frigideira que não adere, que frita ovo, né? Chama-se não aderente. É bom de cozinhar naquela questão, então não adere. E sabe, mais uma questão prática que a neurociência me diz, aquele velcro que no meu tempo, há um tempo atrás, grudava as roupas em lugar de botão, hoje usa no tênis das pessoas o velcro. Conhecem esse fato? Então, o velcro gruda e a frigideira não aderente não gruda. O cérebro tem essa característica, é o velcro das coisas desagradáveis e ruins. Por isso que as pessoas fazem a experiência do passado e elas, então, gravam as experiências ruins e tudo aquilo que foi bom é como a frigideira não aderente, não grava. Então, as pessoas vai nessa lei do cérebro e gravam as questões que são ruins. Por isso o medo do futuro, porque o cérebro compara o que eu vivi, que são as minhas experiências, com o que possa acontecer na frente.
Então, o medo futuro é porque eu tive um passado, eu gravei as coisas ruins. Se caso eu tivesse, através do meu pensamento, através da minha razão, ao invés de eu gravar as coisas ruins, gravasse as coisas boas que me aconteceram, e que foram muitas, e que foram muito mais que as coisas ruins, eu não teria medo do futuro, porque o meu passado eu gravei as coisas boas. Por isso, Érica, é que as pessoas estão inseguras quanto ao futuro, porque elas lembram das coisas ruins que aconteceram, as coisas desagradáveis que aconteceram. Então, o cérebro delas faz uma projeção com base no passado, projeção do futuro. Então, a projeção do futuro é um futuro ameaçador, é um futuro que cria ansiedade, cria medo pelas experiências que as pessoas tiveram até o presente. E é muito interessante, né, que se nós olharmos isso numa escala evolucionista, é natural até que o cérebro seja um velcro para coisas ruins, para até evitar que alguns perigos acontecessem e que a humanidade precisava continuar existindo. Mas esse é um ponto que muitas vezes nós continuamos ainda hoje mantendo esse padrão. É até muito interessante. Existe um exercício muito bonito que ele é colocado pelo Dr. Martin Seligman, que é o exercício das 3 bênçãos. Ao final do dia, você se conectar mínima com 3 coisas boas que te aconteceram na vida, exatamente para treinar esse tipo de coisa, porque como o professor falou, muita coisa boa acontece, mas ele vai na frigideira lá com o teflon, ele não atrapalha, né? E esse é um exercício que dá que me parece até que fortalece muito esse olhar de positividade, de confiança, né? Perfeitamente. É que na evolução da espécie, como você diz, né, Érica, nós todos passamos por alguns apertos da vida, né? Isso é uma coisa natural, né? Só que nós temos uma questão que precisaria corrigir a rota, né? Por exemplo, há um circuito no cérebro que sempre diz que quando eu estou diante de alguma situação perigosa, de um conflito, de um desafio muito grande, aciona um circuito, o circuito da ansiedade. Ansiedade é algo que é bom, como diz você, né, Érica? Se não existisse ansiedade, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre esse ponto de partida, né? Nós precisamos ter ansiedade. A ansiedade nos protege. Então, há um circuito da ansiedade no cérebro límbico, no cérebro emocional. Então, o que é uma emoção? É tudo aquilo que, de repente, tem a ver com a minha sobrevivência, como diz você. Então, a ansiedade sempre é sobre o futuro. Então, algo ruim pode me acontecer no futuro, algo que possa comprometer a minha ansiedade, a minha sobrevivência pode me acontecer no futuro. Então, a ansiedade é importante que ela exista. Por exemplo, você vai cruzar uma rua e você olha para os lados, porque a ansiedade diz, tome cuidado, porque senão você corre risco de vida. Você vai na praia e você não vai muito no fundo se você não tiver muita habilidade de natação, porque a ansiedade diz, tome cuidado, risco de vida. Você vai num prédio, você não vai bem na beira, afasta um pouquinho, porque a ansiedade diz, cuidado, você corre risco de vida. Então, a ansiedade, ela existiu na nossa evolução, como você bem coloca, porque foi importante para a nossa sobrevivência. Só que a ansiedade, quando é descontrolada, transforma-se em medo. E o medo é algo que localiza o que me dá medo, que é criado por uma ansiedade. Então, nós vivemos uma sociedade, mesmo antes da pandemia, e pós-pandemia também, uma sociedade de ansiedade, algo ruim possa me acontecer. Então, eu tenho medo. E quando eu tenho medo do futuro, eu permaneço no presente. Exatamente. Né? Então, qual é a saída para isso? Eu tenho que mudar o circuito. Aquele circuito da ansiedade,
do medo, do estresse, e é bom aqui selecionar bem a questão, diferenciar ansiedade, é uma questão psíquica, uma questão emocional. O medo é uma ansiedade generalizada. E o que é o estresse? Isso se manifesta no corpo. Então, da taquicardia, da sudorese, as pessoas não conseguem dormir, porque é o estresse causado pela ansiedade e pelo medo. Então, esse é o circuito que está sendo utilizado muito na pandemia. As pessoas estão nesse circuito da ansiedade, medo e estresse. E estão adoecendo. Qual é a saída para isso, então? Qual é o ponto de partida de hoje para frente? É utilizar um outro circuito. Que circuito é esse? É o circuito da empatia, é o circuito da compaixão, é o circuito da gentileza. Então, para que eu possa dar esse start na minha vida a partir de hoje, eu tenho que usar um outro circuito, que é o circuito de me relacionar bem com as pessoas e fazer com que o cérebro não grave lá no velcro coisas ruins. O que de bom me aconteceu hoje, que as 3 bênçãos que você fala aí. Aí, então, eu criaria uma cultura, né, Érica e Bárbara e Evandro? Qual é a cultura? É a cultura das coisas boas, por isso eu registro, como diz você, e o autor aí, a cada final de tarde, o que de bom te aconteceu hoje. Por que aconteceu isso? O que aconteceu e por que aconteceu? Então, você vai fazendo uma espécie de um diário, e esse diário das coisas boas. Se você fizer isso hoje, e fizer isso amanhã, e depois da manhã, você começa a criar uma cultura que você está gravando as coisas boas. E não grava as coisas ruins no velcro lá. Então, no velcro, em vez de ter as coisas ruins, são as coisas boas. E você começa a criar, então, uma cultura da crença boa, uma cultura da paz, uma cultura do estado emocional equilibrado, de bem. Você começa a criar um futuro hoje. Hoje, o futuro vai existir porque eu começo a criar o futuro hoje, mas crio onde esse futuro? Na minha mente. Né? E é muito interessante, professor, porque às vezes nós ressentimos, né? Sentir de novo, com coisas ruins, né? E de repente vem uma coisa boa, e pode ser uma coisa muito simples, o prazer que você sentiu de dar a tua vez para alguém passar na sua frente no trânsito, claro. Um sorriso de boa tarde, né? Ou brincar ali com o cachorrinho, ver a calopsita do Evandro cantar, né? Então, são coisas boas, e são coisas que dá aquele oxigênio na alma. Então, aprender a conectar realmente desenvolve muito mais a amorosidade. E a gentileza, ela gera muita influência. E a questão é, né, como começar a fazer isso. Até a Bárbara, ela trouxe uma pergunta, trazendo essa coisa do medo e tudo, da pandemia. Vamos lá, Bárbara, com você. Opa, peraí, que eu tinha fechado meu microfone. Não, professor Ivo, né? No caso é que a gente está vivendo um ano que é uma situação completamente atípica, né? Ninguém esperava que esse ano ia ter uma pandemia, ter que todo mundo ficar recluso em casa, sem ver as pessoas que gostam, né? E o senhor falou disso da questão do passado, e ainda, mesmo depois de meses já falar disso do novo normal, tem muita gente que ainda fica presa a esse passado, não, porque a minha vida antes da pandemia era assim, porque eu era mais feliz antes da pandemia, porque não sei o quê, e todas essas coisas assim. Como que a gente pode trabalhar, então, isso de conseguir manter a nossa saúde mental, aceitar que a situação mudou, que a gente está numa situação diferente, quais seriam as melhores maneiras, assim, para a gente conseguir trabalhar isso? A situação mudou, né? Mudou. A pandemia nos trouxe algumas questões aí, mas essa mudança sempre existiu e sempre vai existir, né, Bárbara? Por que isso? Existe um pensamento de um filósofo chamado Heráclito, né? Heráclito, ele viveu e ele dizia que se banha no rio e se sai. Um minutinho depois, você volta no rio, a água não será mais a mesma e você também não será mais a mesma pessoa, porque houve mudança, né? Então, eu não posso nunca dizer que eu não vou mudar ou a realidade não vai mudar. É muito dinâmico, né? Bauman já fala isso
do mundo líquido, né? Dessas questões. Então, a mudança, a única questão certa é que a mudança é permanente, né? Antes da pandemia ou depois da pandemia, as pessoas dizem, como eu era feliz e não sabia, como se pudesse mudar a vida e tal, né? Isso sempre existiu, né? Era feliz e não sabia. Essa questão vem da psicanálise, né? Imagine, Bárbara, na vida intrauterina, né? Você vivia num mundo de paz, de harmonia, você vivia em estado homeostático com a sua mãe, não precisava estudar, não precisava levantar cedo, né? Não precisava se preocupar com nada, então pronto. E um dia você precisou sair de lá, né? Nasceu. E nesse fenômeno do nascimento, então, pela psicanálise, você traz uma grande questão. Quando você nasce, você tem o chamado uma dor de desamparo, você está sozinha, né? E aí você vai ao resto da sua vida buscando aquela questão de eu era feliz e não sabia. Um dia você precisou nascer. E tem um psicanalista chamado Flávio Gicovati, que ele faleceu algum tempo atrás, que ele dizia que o maior drama do ser humano é o fato de ter nascido, porque ele saiu de um mundo de segurança e foi para o mundo do caos. E aí você traz a pandemia, hoje é um caos. E muitas pessoas dizem, eu gostaria de viver antes, eu era feliz e não sabia. Esse era feliz e não sabia é o tempo de juventude, é o tempo de criança, é o tempo de infância, é o tempo da vida intrauterina. Sempre as pessoas estão voltando lá. E a grande questão, voltando nesse nosso encontro de hoje, é que nessa caminhada eles registram as coisas ruins, né? Então, o mundo sempre mudou e o mundo sempre vai mudar. E eu sempre vou dizer, eu era feliz e não sabia. Não que o mundo antes da pandemia, Bárbara, tenha sido melhor que esse. Todos os momentos na vida são bons. Simplesmente era diferente. Então, a vida antes da pandemia era muito diferente de agora. A pandemia veio. Mas tem uma coisa na vida, Bárbara, que nós esquecemos muito, chamado real da vida. Guardem isso, se vocês puderem, vocês são muito jovens, né? O que é o real da vida? É aquilo que nos acontece, queiramos ou não. Mas a vida te manda. É o real da vida, né? Sempre vai ter. Então, o que é o real da vida? É aquilo que está acontecendo nesse momento. Qual é o real da pandemia? É o real da vida que nós não pedimos que isso viesse, mas isso veio. E isso veio de uma forma de fazer com que eu pudesse... Ele trouxe alguma mensagem. É o real, você não pode mudar. Você vai precisar sobreviver mesmo apesar disso. É assim, não tem como. Como é que eu faço para manter uma boa saúde diante desse real da vida? Bárbara, encontrando um propósito na vida. O que é um propósito? Esse dia me perguntaram, aí foi no Grupo Ninter até algum tempo atrás, tem uma semana lá do CIPAT, e me perguntaram uma ocasião para dar uma palestra sobre o sentido da vida. E eu cheguei lá e tinha uns jovens me olhando com o olho assim, de esperança. Meu Deus, agora o professor Ivo Carraro vai contar qual é o sentido da vida. E eu disse para eles a primeira frase minha: a vida, sinto informar, senhores, a vida não tem sentido. Entende? Porque vejamos bem, a criança que nasceu, saiu de um mundo homeostático com a mãe, nasceu sem dente e sem cabelo. Difícil a criança que nasce com cabelo a partir desse princípio. Aí, essa criança vai crescendo, vai construindo a sua individualidade, vai seguindo, e no final da vida, ela fica sem dente e sem cabelo também, eu já tenho pouco, entende? Então, se eu olhar nesse lado, qual é o sentido da vida? Nenhum. Nasce sem dente, mora sem dente. Nasce sem cabelo, mora sem cabelo, a vida não tem sentido. A vida, Bárbara, pede que nós demos o sentido a ela. E o que é o dar o sentido à minha vida? Ter um propósito na vida. O que eu vou fazer com as experiências de vida que eu tive até hoje, as experiências boas, como é que eu posso projetar o meu futuro? Porque na vida,
eu sou hoje o que foi o meu pensamento há algum tempo atrás. Tudo nasce na minha imaginação. Então, para sair dessa, Bárbara, para que eu tenha minha saúde mental, é que eu tenho um norte, um foco, aonde que eu quero chegar, que é o meu propósito de vida. Vou te dar alguns deles como exemplo, como modelo. O meu propósito de vida haverá de ser aonde que eu quero chegar. Onde que devo estar no ano que vem, com pandemia ou sem pandemia? Que estudos eu vou fazer? Que trabalho eu vou realizar? A experiência com os meus amigos, eu ter um propósito de vida. A Alice, no País das Maravilhas, encontrou um gato e ela disse para o gato, eu preciso sair daqui. E disse para o gato, tem 3 caminhos. O gato disse, tem 3 caminhos para você sair daqui, Alice, né? E a Alice disse, mas qual o caminho que eu pego? E o gato respondeu, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa história. Então, você escolher um caminho, definir um caminho que você vai seguir, aonde você quer chegar, isso é um propósito de vida. Então, você vai estudar para que esse propósito se realize, você vai agir para que esse propósito se realize, você vai imaginar que esse propósito, e vai principalmente agir para que esse propósito se realize. É uma das questões, ter um propósito de vida. Você lembrar que para sair dessa situação, não usar o circuito da ansiedade e do medo, usar o circuito da compaixão, o circuito da empatia, usar o circuito da gentileza, porque há um princípio energético de todos nós, Bárbara, que se alguém sofre, eu sofro também. Se alguém está feliz, eu também estou feliz. Porque nós somos unidos por uma mesma energia, somos todos humanos. Então, a saída desse problema de pandemia é ter um propósito de vida e ter sabendo que todos nós estamos no mesmo mundo, e a pandemia veio e trouxe todos nós, colocou todos nós na mesma situação. Não existe país rico ou país pobre, não existe idade, todos estamos na mesma situação, nos unamos, portanto, é a forma de sair. E que eu tenha esse princípio, e que eu tenha, acima de tudo, uma coisa chamada vocação pela vida, Bárbara. O que é vocação pela vida? Vocação é um chamamento. E é uma coisa que me acontece, talvez fora de pensamento. Um exemplo de vocação no Brumadinho, quando a lama tóxica invadiu aquela comunidade, e lá você encontra um bombeiro e um cachorro, um cão, procurando cadáver, pessoas sobreviventes naquela lama tóxica. Mas eles foram e não perguntaram se eles iam ser promovidos ou não. É um chamamento. Isso chama-se a vocação. Se você tiver vocação pela vida, Bárbara, se você tiver um propósito de vida, e se você se unir com pessoas, porque somos sociais por natureza, você tem 3 princípios de sair dessa situação vitoriosos. Vitoriar sobre si. Se um dia souber, a Érica fez sucesso na vida pelo trabalho que fez, o Evandro fez sucesso na vida por um projeto, se a Bárbara fez sucesso um dia pelo trabalho que ela faz junto à rádio da Uninter, junto à comunicação do Uninter, eu vou aplaudir. Mas se um dia eu souber que a Érica, ou a Bárbara, o Evandro venceram-se a si próprios, eu vou aplaudir em pé. Porque a grande vitória de um ser humano é a vitória sobre si mesmo, apesar do real da vida. Apesar de que aconteceu uma pandemia que eu não queria, mas apesar disso, eu hei de vencer. A grande questão de start daqui para frente, me parece. E, professor, nessa sua fala, eu tenho aqui uma pergunta, né? Porque o professor coloca a questão de vencer a si mesmo, de generosidade, de gentileza, de compaixão, e isso tudo voltado para o outro. E eu observo que muitas pessoas, que não é raro, as pessoas não terem isso para consigo mesmas, e cobrarem muito, e aí entrar num processo de uma inferência interna, de não preciso de inimigo, porque o meu crítico interno já me diz o quanto eu não consigo e tudo.
Então, qual é a sua visão sobre isso? Porque eu acredito que transformar esse crítico interno em parceiro interno é um passo muito significativo para vencer a si mesmo, não é que é a nossa jornada. Então, qual é a sua visão sobre isso, professor? A minha visão é até bem simples, sabe, sobre essa questão. O cérebro humano, ele percebe a realidade via sensorial. Eu vejo a realidade, eu sinto, eu escuto a realidade, eu sinto pelo paladar a realidade, pego o tato, o paladar, a realidade, ou seja, órgãos sensoriais. Então, o cérebro sabe da realidade externa por órgãos sensoriais. Se ele vê uma realidade externa que lhe causa um desafio, ele percebe essa realidade. Mas se ele vê uma realidade externa que também lhe é uma realidade bonita, ele também percebe a realidade. E quando nós percebemos a realidade, Érica, nós formamos uma realidade psíquica nossa. Então, eu tenho uma realidade externa e eu monto uma realidade interna. Então, vivemos duas realidades. A pandemia. Eu tenho uma realidade externa da pandemia. A fotografia do coronavírus é assustador. Eu tenho uma estatística da realidade externa que tantas pessoas foram contaminadas pelo coronavírus, tem a Covid-19. Eu tenho estatística de quantas pessoas faleceram. Então, eu tenho a estatística do luto. Então, essa realidade externa, ela vem. Como o cérebro tem a tendência do velcro, ele grava isso. E, então, forma uma realidade interna. E essa realidade interna faz com que eu acredite mais nela do que a realidade externa. Tanto das coisas boas ou das coisas ruins. Então, veja o seguinte, hoje é um dia ensolarado, em Curitiba ou qualquer lugar do mundo que esteja com sol. Se eu tenho um céu azul em qualquer lugar do mundo, com sol, eu perguntaria para alguém hoje, como que está vendo a realidade externa? E ela, via sensualizar, o mundo, o dia está bonito, o dia está céu azul, está ensolarado, é muito bom, porque a realidade interna dela coincide com a realidade externa do azul para ela. Mas se eu pegar uma pessoa em estado depressivo, alto, e pergunto como é que está o dia ensolarado, ela diz, para mim não tem sentido nenhum, porque eu estou fechado no meu quarto e eu estou sofrendo por questões de depressão. Por isso que essa questão que você me traz da realidade interna de cada um, o vencer-se a si mesmo, é fazer com que se monte uma realidade interna, se construa uma realidade interna e que possa interpretar a realidade externa com coisas boas, mensagens bonitas, com mensagens de pessoas passeando, com o mundo, apesar que seja uma realidade externa da pandemia, que eu possa ver esperança no final. Então, eu mudo a minha realidade, eu construo uma nova realidade, e eu devo tomar muitos cuidados com as crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Eu não posso, eu sempre fiz assim, não vou mudar mais, mas sempre foi assim, para que mudar? Eu tenho uma realidade limitante, uma ideia limitante, e que faz com que eu me impeça de agir, que é o tema do nosso programa de hoje, do nosso encontro de hoje, de dar um start para o futuro. Pessoas com crenças limitantes vão ter dificuldade, Bárbara, como você me perguntou, de superar, porque elas ficam presas no passado, presas numa realidade e não saem de lá. Posso dar um exemplo prático para ficar mais fácil? Pode. Certamente, fica mais fácil para compreender o que eu quero dizer. Certamente, muitos de nós já fomos à praia, não é verdade? Quando vocês forem à praia novamente, lembrem, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, a praia nos dá um exemplo claro disso. As ondas do mar,
são como as ondas do pensamento que nós temos cotidianamente sobre a realidade. Então, o que as ondas do mar fazem? Elas são movimentos, assim como os pensamentos são movimentos. Agora, vocês observem, na areia, as ondas trouxeram do mar algo que não interessa para o mar. Ele trouxe, além de tronco de árvores, mas também tem folhas minúsculas, tem pedaços milimétricos de galhos, pequenos ramos, que não interessou para o mar. Então, tudo aquilo que não interessa, ele devolve para a praia. Assim somos nós. O nosso cérebro, ele tem essa perspectiva de gravar o ruim. Ao invés de nós nos livrarmos das coisas ruins, nós deixamos gravado como se estivesse dentro de nós próprios, nos incomodando. E, consequentemente, então, eu fico com os pensamentos limitantes. Usemos o exemplo do mar. Tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos limita, que não nos deixa partir, a partir de hoje, para começar uma nova realidade pós-pandemia, ou mesmo com pandemia, que tudo aquilo que nos incomoda fique de lado, assim como o mar faz. O mar tira tudo aquilo que não interessa a ele. Pessoas que guardam os pensamentos ruins, pessoas que guardam mágoas, pessoas que guardam ressentimentos, pessoas que estão presas ao passado ruim, algo de ruim me aconteceu, guardam esses ressentimentos, é como se o mar guardasse para si aqueles pedaços. E o mar não é assim, a natureza não é assim. A natureza do mar liberta. Então, quando forem um dia na praia, lembrem, tudo aquilo que incomodar vocês, excluam e coloque coisa boa no lugar, que são as 3 bênçãos que você falou lá. Feito? Então, por isso que a minha ideia sobre isso é muito simples. Eu percebo a realidade de acordo com o que eu projeto na realidade. Se a realidade me mostra algo, a minha projeção, meu mundo interior projeta na realidade. Se o meu mundo interior está cheio de coisas como o mar tem, eu vou projetar que a realidade é ruim. Mas se o meu mundo interior que eu construí pela experiência, pelo tempo, eu vou ver que a realidade coincide com o meu pensamento de harmonia, de paz, de amor, de solidariedade, de fraternidade, e aí as coisas boas começam a me acontecer. E aí eu vou me surpreender. Por que de bom me aconteceu algo? Porque eu pratico bem, porque eu guardo bem, porque tudo aquilo que me incomoda eu fiz como o mar, deixei de lado. Me parece que caminha por aí. E é impressionante, porque até aquilo que incomoda, quando a pessoa tem essa programação mental, ela consegue tirar dali um aprendizado, ela tira dali um desenvolvimento de competência, e ela consegue, apesar de uma situação difícil, delicada, e que dói, porque se alguém pisa no meu pé, isso está doendo, vai doer, não é porque a pessoa não teve intenção, mas ela consegue tirar dali uma lição, e ela consegue tirar dali um padrão, ela sai dali mais rica nessa experiência. Professor Ivo, não é a troco de nada, né, que nós nutrimos pelo professor uma admiração, porque eu quero agradecer, o professor é um ser humano extremamente inspirador. Eu quero lhe agradecer de coração a generosidade de estar aqui com a gente no Talento em Foco, e tenha certeza, professor, que 2021 nós teremos o professor aqui muitas e muitas vezes conosco. Muito obrigada, professor. Será um prazer muito grande, viu? Muito obrigado a você, ao Bárbara, ao Ivandro. É um tema, parabéns por ter escolhido o tema, que sempre, a partir de hoje, não importa o que me fizeram, não importa a pandemia, a partir daqui eu tenho meu pé firme, assim como os atletas firmam o pé, né, para iniciar a corrida deles, né, para dar um impulso aos atletas, que nós também possamos ter o nosso impulso para dar sequência para o ano de 2021, e que o ano de 2020
foi um ano de experiências que o coronavírus diz: recolham-se, saiam às ruas, vão para casa de vocês e se encontrem e saiam dali como um foguete para o século XXI. O mundo está esperando nós. Prazer grande falar com vocês e com todas as pessoas. Até breve. Que alegria, professor. Muito obrigada, Tami. Olha só, professora, ela diz totalmente inspirador. Eu faço minhas as palavras da Tami Sessi, totalmente inspirador. Muito obrigada, professor. Um grande abraço. Bárbara, Evandro, sempre muito bom estar aqui com vocês no Talento em Foco. Olha só, o querido Germano. Ó, Germano, grande Germano. Ah, Germano, um abraço, meu amigo Germano. Tá aí. Então, agradecer ao professor e psicólogo Ivo Carraro, né, falando sobre essa temática, sobre esse assunto, e que fique, né, como a gente preparou devidamente com as perguntas, que seja um recomeço, né, que seja um recomeço para olhar para si próprio, né, e ter um recomeço de vida, recomeço de pensamento, né. Então, falando sobre essa temática, né, sobre perspectivas, né, desse ano e o ano novo. Bárbara. Exatamente, Evandro, falou tudo agora aqui no nosso finalzinho. Muito obrigada, meus companheiros aqui de programa de toda semana. Muito obrigada, professor Ivo, por ter trazido todo o teu conhecimento inspirador aqui para o nosso programa de hoje. Muito obrigada também a todos que acompanharam, e a gente volta semana que vem com mais um episódio do Talento em Foco, continuando a nossa série de protagonismo em 2021, e a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau! Tchau, tchau.